Bom, olá, né? Vou aguardar as pessoas entrarem. Ei, Branca. Ai, que bom. Aguardar, né? Você pediu para entrar, Branca? Entrou? Você quer falar alguma coisa? Então vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou arrumando melhor aqui. Ficou mais centrado. Agora ficou melhor. Eu vi que você, Branca, você pediu para conversar ou foi sem querer? Escreve aí embaixo. Vou aguardar um pouquinho. Eu estou fazendo uma série de palestras, né, live, então uma tem a ver com a outra, por incrível que pareça, parece que não, mas tem, né? Então a primeira foi autoconfiança, da pessoa confiar em si mesmo, e a segunda foi procrastinação, da pessoa não adiar, né, o que ela tem que fazer, foi sem querer, estava sem som, oh, beleza. Não, então eu estou falando um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo. Eu sei que 15 horas é um horário que está todo mundo trabalhando, mas depois a gente deixa gravado, né? E Joana, a gente deixa gravado para o pessoal poder ver mais tarde, né? Porque hoje eu tenho um curso à noite, então geralmente eu faço à noite, mas hoje eu tenho um curso e não queria deixar de fazer, né? Porque para mim é um prazer muito grande fazer as lives, assim, né? Trocar ideias com as pessoas, que a gente quase não tem tanto tempo para isso. Mas a primeira que eu fiz, eu gostei muito, que foi autoconfiança, que eu falei para, né, a gente usar nossos recursos internos, né? Só assim que a gente aprende. Muitas vezes a gente deixa que o outro faça para a gente, né? Porque o outro tem mais experiência, pode ser comprar um carro, né? Pode ser comprar um apartamento, hum, ou mesmo uma opinião de um relacionamento, né? Ou de um trabalho que a gente vai fazer, né? A gente sempre quer saber da opinião de mais uma pessoa e acaba, né, decidindo pelo que ela decide, né? E eu já vi muita gente, tem uma vez eu fui vender um apartamento e João Paulo, eu fui vender um apartamento e a pessoa levou um amigo que foi diretor do Banco do Brasil e ele leu o contrato e disse para essa pessoa que estava interessada no apartamento que não era para comprar, colocou mil e um obstáculos, o cara não comprou. Falei, nossa, olha só, era num prédio que ele queria, do jeito que ele queria, ele tinha dinheiro, mas ele ficou muito seguro e o outro, para fazer bonito, né? Aí falou de um tanto de coisas, suposições, assim, que não, sabe? É a mesma coisa que a pessoa
querer prever o futuro. Ah, isso acontecer, isso acontecer, isso acontecer. Ah, mas uma pessoa quer controlar o que ainda nem aconteceu, né? Aí o cara botou tanta minhoca na cabeça né, da pessoa interessada que ele não comprou. E a gente sentia corporalmente que a pessoa queria, né? Então a gente não deve depender do outro. A questão mesmo que a gente é uma oportunidade da gente aprender, mas só assim que a gente vai ficando forte, né? É aprendendo a fazer. E usar os recursos e acreditar que na hora H você vai ter a solução e sempre aparece a solução, né? A gente usa da nossa criatividade, não conta só com a gente, né? Porque com a gente sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente conta com uma força maior e ela sempre está presente na nos nossos desafios, tá? Eu sei disso que eu sou autônoma e eu sempre tive saídas e soluções para os desafios que estão apresentando, né? Que se apresentam. Eu não vi o horário, quem depois quiser. Joana, você podia tomar conta do horário para mim? E aí, quando tiver faltando 10 minutinhos, né, você me fala. E depois eu fiz a palestra de procrastinação, né, da pessoa não adiar as coisas para fazer, porque é um auto-engano, né? Você não vai ficar dormindo decepcionado com você porque você não fez. Você fala que amanhã você vai fazer. E esse amanhã dura 10 anos, 20 anos, a vida inteira, ou fica para outra encarnação, né? Porque vai ter hora que você vai ter que entrar no caixão, então não tem como ficar adiando muito. E depois eu fiz a administração do tempo, que é maravilhoso. Você não deixar que o tempo determine como é que vai ser a sua vida, né? Porque a gente fala muito, a gente recebe essa crença, né? O tempo vai dizer que tem razão. Ah, se o tempo permitir, eu ligo para a pessoa. Se o tempo não permitir, não ligo. Se permitir, eu faço a palestra. Se não permitir, eu não faço. Mas você vê que tudo tem a ver, as 3 palestras têm tudo a ver uma coisa com a outra, né? Porque eu tenho que confiar no meu recurso interno, eu tenho que confiar. Pode ser que no início eu não consiga encaixar a palestra, né, no meu dia a dia, mas eu vou conseguir, né? Porque eu que determino o que eu quero viver aquele dia. Então, se eu quero dar palestra, eu vou dar palestra, vou me organizar para dar palestra. Pode ser que, né, eu tenha que estar sempre melhorando, mas é uma coisa que eu quero fazer, então eu estou fazendo. Então, eu estou vivendo a vida que eu quero viver profissionalmente, né? Isso é fantástico, né? Mas eu preciso confiar em mim, eu preciso não procrastinar, né? Não deixar para depois, e eu preciso administrar meu tempo. Olha o quanto que eu tenho que desenvolver, né, do meu intelecto, né, de exigir de mim, desenvolver várias capacidades, tá? E ficar independente com autonomia. E essa de hoje me deu uma vontade de falar isso para vocês. É uma coisa assim que vinha muito tempo, que eu acho fantástico, né? Que eu dou muito nos meus treinamentos com a empresa e acho assim que as pessoas nunca pararam para pensar, né? E eu falei que eu ia falar uma coisa que era o tema da palestra alguém já te escutou assim, né? E aí a minha filha falou assim, mãe, mas que tema, né? As pessoas não vão entender. Eu falei, não, mas elas vão pensar sobre o assunto, né? Então, é a questão da comunicação, nós vamos falar por quê, né? O porquê, né? Se alguém já te escutou assim, né? E faz todo sentido, né, gente? Que a gente está numa sociedade viciante em forma de comunicação, que não sei nem se é comunicação, o que é, né? Mas, enfim, nós vamos resgatar isso e nós temos o dever de começar pela gente, tá? Porque se a gente fala em crescimento, se a gente fala em meditação, se a gente fala em amar o próximo, em amorosidade, então a gente tem que praticar, né? Sair do ego e praticar. É uma amorosidade ativa,
né? É uma espiritualidade ativa, física, né? Na prática, na ação. Tá? Então, eu vou ler a questão do ouvir e vocês vão sentir, e eu quero que vocês sintam se essa forma de ouvir, né, vocês já passaram por essa experiência, se você já foi escutado dessa forma, tá? Então, eu vou ler. Ouça. Quando pedi para você me ouvir e você começou a dar conselhos, não fez o que lhe pedi. Quando pedi para você me ouvir e você começou a me dizer por que eu não deveria me sentir daquela maneira, estava destruindo meus sentimentos. Quando pedi para você me ouvir e você sentiu que eu deveria fazer algo para resolver meus problemas, você falhou, tão estranho como possa parecer. Ouça, tudo que pedi foi para que me ouvisse. Não falar ou fazer, só me escute. E eu posso fazê-lo por conta própria. Não me encontro impotente. Talvez sem motivação e vacilante. Quando você faz por mim algo que posso e preciso fazer por conta própria, você contribuiu para o meu medo e minha fraqueza. Mas quando você aceita como um fato simples que eu estou sentindo o que estou sentindo, não importa o quanto seja irracional, poderá parecer mais fácil para mim desistir de tentar convencê-lo. E posso ter trabalho de compreender o que encontra por trás desse sentimento aparentemente irracional. E quando isso estiver claro, as respostas são óbvias e eu não preciso de conselhos. Os sentimentos fazem sentido e são respeitáveis quando compreendemos o que há por trás deles. Talvez as orações funcionem, às vezes, para algumas pessoas, porque Deus está mudo e não dá conselhos, nem tenta ajustar as coisas. Aqueles preocupados em ouvir apenas mostram fé que você pode fazer com que as coisas funcionem por sua própria conta. Assim, por favor, ouça e escute-me apenas. E se quiser falar, espere um minuto pela sua vez e eu ouvirei você. Né? E isso, eu falei, me emocionou muito. Por quê? Porque é raro alguém te escutar, te deixar falar até o final. Né? Eu conto nos dedos as situações em que realmente eu senti ouvida. Né? Agora eu lembrei de mais uma, que foi minha analista, né? Porque a gente, enquanto analista, a gente realmente ouve a pessoa, né? Deixa ela falar até o final. Né? Mas, assim, nas relações, são poucas pessoas, porque a gente lembra aquilo que nos emociona, né? Então, eu me lembro de uma pessoa, aliás, tem uma empresa que eu trabalho, que o diretor, ele tem uma escuta maravilhosa. Ele concentra em você e ele te escuta até o fim. E você pode dar pausa que ele continua escutando. Né? E você que fala, ó, acabei, já falei tudo que tinha que falar. Né? Espera ele falar alguma coisa, porque ele fica mudo. Ele se apropria daquilo que a gente fala, né? É impressionante, ele fica rouco de tanto ouvir. Né? Então, e ele é um sucesso. Você vê o quanto que a comunicação, para quem é empreendedor, é importante, porque ele ouve os fornecedores dele todo, não, ouve mesmo, ele registra tudo, mas ele tem uma capacidade, e depois se ele for, você pedir para ele falar tudo que você falou, ele fala nos mínimos detalhes.
né? Então ele tem essa competência, isso é uma competência, né? E é uma habilidade que a gente desenvolve. E eu me lembro que uma vez, né, um amigo meu da Bahia, ele me ouviu, ele sentou, a gente estava sentado assim, né, eu acho que estava encostado numa árvore, uma coisa da natureza assim, e eu vi o ouvido dele, ó, até balançava assim, ó, vibrava, porque ele ouviu tudo que eu tinha para falar, tudo que eu tinha para falar. Então, assim, são poucas as vezes que eu me senti compreendida, né? E isso aí, a gente, isso cura, né? Você falar e a pessoa escutar e você poder falar tudo, você falar a verdade, né? O que, que realmente você sente. Gente, é fantástico, né? Porque você aprende como o outro é, e você aprende como que você sente quando o outro fala, quais as emoções, né, que vão despertando dentro de você, né? E isso a gente nunca deu oportunidade, né, às vezes, para o outro falar realmente o que ele sente a nosso respeito, né, sem a gente interferir. Então eu vejo quanto que nossa sociedade é doente, porque eu vou dizer para vocês, sabe, o que é não ouvir. Porque o que é não ouvir, vocês vão entender como é que a gente ouve o outro, ou como é que a gente é ouvido, né? Por exemplo, ouvir dessa forma não é discordar, né? E as pessoas, elas discordam. Você acaba de falar, né? E ela discorda. Fala assim, discordo de tudo que você falou. Eu não penso assim, eu não acho isso, né? Você pode, mas você acha, você está falando, você pode até ser um pouco ignorante em relação àquilo, né? Mas é a sua visão, né? É a sua opinião. Mas a pessoa de cara, você acabou de falar toda feliz, ela fala assim, eu discordo de você, eu não acho isso não, né? Então ele não te ouviu. Tem gente que não te ouve, né? Ele fica pensando do que ele vai responder quando você acabar de ouvir. Ou quando ele souber o que, que realmente ele vai te responder, ele já te corta, né? Bom, outra coisa, dar conselho, né? Então, sugerir o que, que você tem que fazer. Você está contando o seu sentimento e a pessoa já vem te aconselhando, tipo assim, espere ele ligar, não é? Não, não ceda dessa vez, não. Você pode ficar com alguém melhor, né? Mantenha calmo. Você está muito nervoso, você está muito agitado, você está ansioso, né? Então, explicar também, né? As pessoas, elas explicam para a gente como é que a gente está errado na nossa forma de pensar, né? Vai mostrando o erro. Olha, você não devia ter feito dessa forma. Nossa, mas de jeito nenhum. Como que você, né, deixou a pessoa agir assim com você? Mas de jeito nenhum. Não, não, na hora lá, você devia ter, né, falado, né, de como que ela agiu, né, de uma forma inconveniente, e não, né, ter aceitado, né, o jeito como ela falou com você, né, ele não, né, ele está julgando, você nem perguntou por que que você agiu dessa forma, né, o que que fez escolher aquele padrão de comportamento. Hum. Depois é convencer, né? A pessoa se autopromove. Eu já passei pelo que você passou. Olha como é que eu fiz. Olha como é que agora, né, minha vida mudou a partir que eu tomei atitude diferente, né? Mas você não está na fase dele, né? Você ainda está tentando com pessoas diferentes, numa situação diferente. Pode ser que da sua forma dá certo, né? Mas a pessoa não, ela tenta te convencer a pular etapas e já tomar a atitude que ela tomou e que ela achou que foi a melhor atitude que deu certo na vida dela. Está se sentindo muito melhor em agir dessa forma, né?
Depois mudar de assunto, né? Tem gente que você está falando, ela não está interessada nem um pouco nisso, no teu conteúdo. Então ela te corta e começa a falar daquilo que ela acha que é interessante, né? E você fica, né? Desconversar, né, no caso, negar o sentimento também é muito comum, né? Nossa, esse medo, é invalidação do sentimento. Ah, esse medo seu é besteira. É besteira, você está sentindo isso, né? Não sei por que você fica assim, né? Tão chateada, tão aborrecida. Aí você começa a falar, né? Continuar falando. Ela fala assim, não, mas tá vendo? Eu falei que se aborreceu à toa, não precisava ter se aborrecido. Mas a gente está querendo falar do como que foi, né? Que você ficou extremamente decepcionada. Outro dia aconteceu isso numa empresa, né? A pessoa queria que eu saísse da ética. Eu cheguei tão indignada em casa, né? Eu falei, puxa, a hora que aconteceu e tal, né? Não, mas a pessoa é empreendedora, né? A pessoa empreendedora, senão ela não estava onde é que ela estava, né? Ela tem que fazer aquilo que ela acha que é certo. Tudo bem, a empresa dela, ela faz o que quiser, sai da ética, mas aquilo ali eu não esperava, então eu fiquei chocada, eu fiquei indignada, eu queria falar disso, né? Porque a gente, por mais que a gente seja psicólogo, por mais que a gente, né, já tenha manejo, mas é pego de surpresa, assim, né? Então você fica achando que, puxa, né, um mundo é injusto, e né, a gente sabe que é, mas na hora ali você fica meio fragilizado. Então você quer que a pessoa fale, puxa, né, porque na verdade o ouvir é você falar, olha, você ficou bastante aborrecida, você está se mostrando indignado. Isso você mostra que você está ouvindo o sentimento da pessoa, né? Ontem minha filha ela chegou toda empolgada na minha sala, né? E falou, nossa, eu fiz uma live maravilhosa e tal, né? Aí eu falei, puxa, né? Você está super empolgada, parece que foi muito bom, né? E aí ela, vem cá ver que isso aí a pessoa quer te mostrar e você se interessa e vai ver e entra no mundo dela, né? Se conecta com ela, né? Sai do eu e vai ver o que está trazendo entusiasmo na pessoa. Gente, é muito bom, né? A gente ser ouvido assim. Uma outra forma também que as pessoas fazem, né? É negar seus próprios sentimentos e comportamentos. Às vezes a pessoa te percebe, né? Outro dia foi muito engraçado. Eu estava no hotel e eu estava dando um curso fora e depois eu tinha uma supervisão para dar, mas eu estava exausta, muito cansada. E eu estava com olheira, né? E até a Fernanda, né, uma aluna minha, muito sensível, ela falou assim, você tá com uma cara de cansada, né? E às vezes a gente, né, por ser cliente seu, não, falei, não, tô mesmo, eu tô desmaiando aqui. Ela falou assim, então, vamos deixar para depois, descansa. Olha só, né? Que sensibilidade da pessoa. Sensível não é aquela pessoa que se reage por qualquer coisa, né? Qualquer coisa ela se aborrece. Não, eu sou muito sensível, não sensível perceber o outro, né? E ela foi super sensível, eu não esqueci não, falei, nossa, que bom, né? Que ela podia falar, olha, eu estou pagando, eu quero aula, eu preciso, né, ver o lado dela, eu preciso, né, fazer essa avaliação aqui. Ou tem gente que nem sabe que você está cansado, né? Tem gente que nem percebe que você está cansado, nem percebe que você cortou o cabelo, nem percebe o que você, né, que essa fisionomia está comunicando, está lá, né, resolvendo o problema dele, né. Uma outra forma também, que das pessoas, quando a gente começa a falar dos nossos sentimentos, do que é importante, né, às vezes você quer dar um feedback para a pessoa fica nervosa, né, aí ela vai falando alto, né, mudando tom de voz,
que ela não quer ouvir crítica, né? Não é que você está falando crítica a ela, você está falando de como que realmente as coisas aconteceram de fato, né? Que você sentiu que aquela pessoa fez um julgamento precipitado e você quer esclarecer o que realmente ocorreu. Aí a pessoa ela não quer saber, ela não quer saber porque ela já fez, né, toda uma leitura do que aconteceu e ela não quer mudar de ideia dela. Então, não fala mais disso, não, começa a ficar nervoso, né? É para te manipular e você só quer falar, né? Esclarecer alguns pontos que a pessoa não considerou e aí a pessoa fica nervosa, né? E julgar, né? O julgamento, a crítica, né? Porque não existe errado, né? Cada um é de um jeito, cada um percebe o mundo, relaciona com o mundo de uma forma diferente. Então, não tem pessoa errada, não existe comportamento errado, né? Tudo está bem, tudo está certo. E tem pessoas que elas acham que o ponto de vista delas é que está certo. E se o seu é diferente, não é que existe diferença, é que o seu está errado. Ela fica agarrada na forma dela ver o mundo, e aí ela vai julgando a todos e o mundo, todo mundo, né? A tudo e a todos, como certo aquilo que é igual, que ela acha que é igual a ela, né? Como ela faria. E errado aquilo que faz diferente. Então ela não aprende sobre o outro, ela não está nem aí para o outro. E ela não aprende sobre ela, sobre, olha, como que eu sou controlador, né? Olha como que eu sou crítico. Gente, assim eu afasto o outro de mim. E o que mais as pessoas querem na comunicação é serem respeitadas. E se for um relacionamento amoroso, é a aproximação do outro, né? É estar perto do outro, sair, né? Desarmar, não ser defensivo, né? Poder ser verdadeiro, poder ser, né? Criar aquela intimidade de ser aceito incondicionalmente, né? Sempre você está tendo que fazer gênero, né? Para agradar o outro, porque o outro vai ficar nervoso, o outro vai ficar magoado, o outro vai ficar chateado, né? E você está com a pessoa, mas nunca você consegue se mostrar como realmente você é, né? E nunca, né? Às vezes a pessoa fica casada há 40, 50 anos, mas nunca perceber o outro. Às vezes até já se separou, está casado, mas ele nunca vai te perceber depois, né? Depois que separou, e vai prestar atenção direitinho em você. E vai ver, poxa, aquela pessoa até que é bacana, né? Porque você também parou de olhar para a pessoa e já começou a olhar para si, se desenvolver, e aí a pessoa, né, se surpreende. Só que você não pôde ser você, né? Você teve que ser menos para ser mais. Tem essas coisas, né? Mas aí, gente, tem várias formas da pessoa se comunicar com a gente, né? Contar suas próprias histórias também é uma forma de não nos ouvir. Você está contando um lance que aconteceu, e aí a pessoa vai, ela lembra de uma experiência dela, né, na mesma situação, aí ela te conta e já começa a contar a experiência dela, né? Ela rouba a cena, né? Tem pessoas que desfocam do que você está falando, ela está falando uma coisa, ela rouba a cena e começa a falar dela, né? E se vangloriando, e falando, e se empolgando, sendo que quem começou a contar a história ou o acontecimento foi você, né? Então ela não consegue ouvir até o fim para depois ela falar, né, de uma experiência parecida. Ela já te corta e já começa a falar do dela e você começa, como é que foi e tal, né? Você troca as posições, né? Então, você do emissor, né, você passa a ser o receptor, né? E aí, pronto, né? A pessoa fala tudo que ela tem que falar e
nem se interessou pelo seu, né, em relação dela, né, não teve importância nenhuma. Depois é o solucionador de problema, né? Você fala de uma coisa, a pessoa já vai solucionar o problema para você. Você não quer que solucione o problema, você ainda nem sabe qual saída que você vai escolher para aquele desafio, mas você só está comentando com aquela pessoa, com o que você está sentindo com aquela experiência sua, e a pessoa já está buscando uma solução para você. E você não quer solucionar, se você vai solucionar o problema do seu jeito, né? A pessoa já está lá, né? Achando que a questão é resolver, não é resolver, né? A questão você está se sentindo aquela situação, você está né, elaborando aquilo ali, que para você é uma coisa nova, você nem sabia que existia esse tipo de coisas, né? E você ainda está impactada, né? Então, no momento, você só quer falar daquilo ali, quer que uma pessoa te escute, né? Como que você está vendo, como que, na verdade, você sentiu. E a pessoa não quer saber dos seus sentimentos, não, né? Ela quer executar logo uma ação e pronto, acaba, e que besteira, né? Outra forma dar sermão, né? Não te falei? Ah, mas eu te falei, você é insistente, né? Você é insistente, já era pra você já ter visto isso, aí você ainda leva carão, né? Ou mostrar o erro no seu raciocínio, não, seu raciocínio está errado, não é por aí não. Hã? Outra coisa que acontece muito, a pessoa ficar distraído, né? Você está falando, a pessoa está distraída, você vê que a alma dela está longe, né? Enfim, e tudo isso que eu falei é como não ouvir, tá? Então, tudo isso que eu falei é ego, né? Então, a gente fala muito a gente faz meditação, né? Eu acredito que quem não faz já fez e sabe da importância de meditar, né? Você ficar no silêncio. E fala também da gente ser amorosa, né? Tá sempre entusiasmada, tá sempre aceitando o outro, né? De você, sempre pede ajuda para o seu eu superior, né? Então, isso é o que está, né? A sociedade está descobrindo o lado espiritual, está descobrindo a importância da meditação, da visualização, né? De entrar em contato com o seu eu superior, né? Mas na hora de comunicar, não tem eu superior. Porque o eu superior, ele te escuta. A pessoa que te escuta e percebe seus sentimentos, é o eu superior dele que está escutando. Por isso que eu falei, né? Quero ver alguém te escutar assim. É espírito para espírito, né? Não é ego, não é uma pessoa rancorosa, né? Não é uma pessoa que quer ter razão, não é disputar força, poder, porque geralmente tudo aquilo que eu falei, né, que são vícios da sociedade, é maneira de mudar o comportamento do outro, mostrar como que o outro está errado no comportamento dele, o que ele tinha que fazer, de preferência igual a ele faz, né? Então, tudo é ego, né? A pessoa te escuta com ego, te julga, né? Te critica, te aconselha, né? Te julga, né? Tudo é ego. Agora, como que a gente vai praticar o nosso eu superior, né? De aceitar a pessoa como ela é, dela poder realmente, mesmo que ela esteja falando algo irracional, a você ouvir, né? Ouvir, dar atenção para aquela pessoa, né? Não ficar na defensiva se ela está falando alguma coisa, né? Que ela sente do seu comportamento, porque isso é a interpretação dela,
né? Mas deixá-la falar, porque aí você vai aprender, né, como que você também age, como é que o outro pensa a seu respeito, como é que ele sente. Pode, não quer dizer que a pessoa que está falando, né, ela está certa, não, mas é o como ela está sentindo, como que ela está percebendo, né? E aí você vai aprendendo também, né, a se conhecer, ou mesmo é uma oportunidade de você conhecer o outro e, depois, e poder até falar, né, esclarecer, porque uma vez que você não está na defensiva e o outro não está resistindo, né, ele está aberto, porque ele sabe que ele pode falar o que ele quiser, que como ele é, como ele sente, é importante para você, ele é importante. Então, o que você fala tem valor, né? E ele quer, né, te dar a oportunidade de você ser você mesmo, de você ser verdadeiro. Então, você vai falar com a pessoa sem resistência nenhuma. Você vai falar a verdade, porque só assim, né, as almas se conectam, né? Você podendo ser você mesmo, do jeitinho que você é. E as pessoas que você convive também poder ser elas mesmas, sem punição, né? Sem depois ter retaliação. E, e isso aí cura o estresse, cura qualquer coisa, porque a pessoa ela não vai se ofender, né? E tomar medidas punitivas pelo aquilo que você sente a respeito dela. Às vezes a pessoa está conversando, né? E aí não é que você não queira ouvir aquela pessoa. Naquele momento, digamos que você tenha um compromisso, né? E aí você fala ou não falo, falo, não. Se eu for falar, né, a pessoa depois nunca mais vai conversar comigo. E tem gente que é assim, né? Ah, eu fui falar, a pessoa pediu licença. Não, ela pediu licença, não, não é porque ela não gosta, ela pediu licença porque ela tinha um compromisso, né? Ela não tem como você deixar, né, de cumprir um compromisso seu para desagradar o outro, né? Porque o que que o outro vai pensar? Ele não vai aceitar, ele não vai concordar, né? Depois nunca mais você vai ter oportunidade de estar com aquela pessoa, quer dizer, a pessoa está sempre, você está sempre se comunicando, mas não é sendo verdadeiro, você está sempre dissimulando a nossa sociedade o tempo inteiro, né? Ou mostrando interesse, ou é, não falando realmente o que você gostaria de falar, né? Pelo tipo, né, de ação da outra pessoa, porque ela não consegue ouvir a verdade, né? Ela não consegue ver que muitas vezes não é a pessoa dela, né? Mas é o horário que está, né? Que você está com compromisso ou outras coisas urgentes e que você vai, né? Vamos marcar um horário para poder até com mais calma, com mais tranquilidade, poder voltar ao assunto, né? E a gente não tem muito esse tipo de relacionamento, né? Tudo é muito corrido, as pessoas no meio do caminho elas já acham que entendeu aquilo que você falou, e aí já, né? E isso também entra numa administração do tempo, né? Porque se eu não ouço exatamente aquilo que a pessoa tem a falar, eu perdi meu tempo, porque eu interpretei do meu jeito, né? Daqui a pouco eu tenho que voltar para falar com aquela pessoa, quer dizer, ficou uma coisa mal, uma relação sem qualidade, e depois eu tenho que voltar para poder, né, me certificar se era aquilo mesmo que eu entendi, porque eu saí às pressas, né? Então, aquele momento ali não foi aproveitado, né, para ter a conexão, para você conhecer o outro. Então, eu vejo assim que o ouvir, né, de uma forma amorosa, né? É, é uma forma da gente estar, né, praticando o nosso eu superior, né? E sair do ego.
aí sim, né, é amar as pessoas. Então, a gente tem que ver o nosso autodesenvolvimento. A mudança, ela tem que correr na gente, né? Não achar que as pessoas estão se comunicando mal, as pessoas estão muito apressadas. Hoje em dia as pessoas, elas colocam até símbolos, né? Que muitas vezes eu não entendo, elas respondem com símbolos. Você põe 3 pontinhos para gente, o que é aquele 3 pontinhos? O que é aquele negocinho virado para a direita, negocinho virado para a esquerda, né? Então, não, cada vez menos a gente está conectando com o outro, a gente está desconectado com o outro e o pior, desconectado com a gente mesmo, né? Quando vocês pararam para vocês conhecerem vocês mesmos, de vocês falarem para vocês tudo que vocês estão sentindo em relação àquela situação, em relação àquele relacionamento, em relação ao seu trabalho, falar a verdade para você, né? Você se encarar, ser verdadeiro para você, né? E nem isso a gente faz, nem conversar com a gente faz. A gente não é nem sincero com a gente mesmo, né? Porque a gente fica justificando o tempo inteiro o próprio comportamento, né? Mas será que eu estou me ouvindo mesmo, os meus sentimentos? Eu estou respeitando os meus sentimentos? Eu estou sendo eu mesma para mim, né? Para eu poder ser eu mesma no mundo, porque quando eu estou sendo eu mesma para mim, e sendo eu mesmo para o mundo, aí é que eu vou me desenvolver, aí é que eu vou evoluir, aí é que eu vou, né, transformar as outras pessoas. Assim que eu vou ajudando as pessoas, né, a me respeitar, né, se a pessoa levantar a voz, se a pessoa, né, naquele momento não tiver tempo para mim, ou se a pessoa desequilibrar, eu chego e falo, né, quando você quiser conversar, quando você quiser, né, esclarecer, é só você me procurar, né, e ter posturas de uma relação com qualidade, né? E não você fingir que você está se comunicando, né? Porque não existe esse tipo de, né? Você conversar de ego para ego na comunicação, né? Então, deixa eu ver aqui o que eu queria colocar, né? A mais. Eu queria terminar com uma história é, muito bacana, que é a história de dois vizinhos, né? Um comprou um coelho para os filhos, né? E o outro, os filhos queriam um animalzinho também, ele comprou um cachorro, pastor alemão, um filhotinho, né? Aí outro vizinho do coelho falou assim, nossa, o seu cachorro vai acabar matando o meu coelho, né? Porque os quintais eram próximos, né? Tinha comunicação. E é perigoso, né? Você comprou um cachorro, o meu é coelho. Aí o dono do pastor falou assim, não, mas eles são pequenos, eles vão aprender a conviver e vão se tornar amigos. E não deu outra. O coelho vivia no quintal do pastor, o pastor vivia no quintal do coelho, e, né, e ficou isso por muito tempo. Um belo dia, o vizinho do coelho avisou ao vizinho do cachorro que ia viajar, né, num domingo, ia viajar e acabou viajando. Nisso, o que acontece? De tarde, aparece o pastor alemão, aliás, no dia seguinte, aparece o pastor alemão com o coelho morto na boca, todo sujo, todo esmagado, né? E o dono do pastor lembrou, nossa, não é que o vizinho falou mesmo? Que ele ia acabar matando o coelho, mas bateu tanto no cachorro, mas bateu tanto no cachorro, mas tanto no cachorro, o cachorro ficou todo machucado, chorando, e ele conversando com a mulher, e como é que a gente vai fazer? Como o vizinho vai chegar?
como é que a gente vai falar, né, que o nosso cachorro matou o coelho dele? E aí resolveram fazer o seguinte, fingir que nada aconteceu. Vamos dar banho no coelho morto? Vamos botar secador, vamos limpar e botar aí na casinha dele, que aí o cara vai chegar, não vai perceber, né, que ele foi morto, que ele ficou machucado, que ele apenas morreu, né? Aí combinou. Não deu outro, o vizinho chegou, né? Chegou e não deu outra, né? Foi correr na casa do vizinho, todo assustado, né? Falou, nossa, né? Olha só, né? Aí contou, falou, na sexta-feira, antes de eu sair, o coelho morreu. Nós enterramos o coelho, né? E agora o coelho voltou, né? Tá limpinho. Aí que o dono do pastor, né, falou, não. Então, quando o cachorro trouxe o coelho, não foi o cachorro que matou o coelho, ele tinha desenterrado o coelho, né? Que ele foi brincar com o coelho, não achou o coelho, farejou, farejou, achou o coelhinho e foi levar, né? Para mostrar, né? O desespero dele, para ver se os donos ajudavam a ele a ressuscitar o coelho, né? Então, né? Eu até escrevi aqui, né? Outra lição que podemos tirar, né? É que o homem tem a tendência de julgar os fatos sem antes verificar o que de fato aconteceu, né? Então, é isso, né? Eu acho que é uma reflexão, né? Para a gente agora ouvir o outro, deixar o outro falar, né? Ouvir o eu superior do outro. Outra coisa, né? A gente se sente tão bem quando é ouvido que a pessoa não precisa falar nada. Porque à medida que a gente vai falando, a gente mesmo vai buscando soluções, a gente mesmo vai vendo, percebendo as coisas sob um outro ponto de vista, né? E quando a gente acaba de falar, a gente fica tão agradecida. Às vezes o outro não deu uma palavra, mas ele fez um bem com a gente muito grande, né? Então, antes da gente, quando a gente for conversar, né? Vamos dar o nosso sorriso mais largo, vamos olhar no olho, vamos estar receptivo, né? A gente chama de escutativa, né? Mas é a vez do outro, o outro está falando. Então, é uma forma, uma oportunidade de conhecer muito mais sobre o outro e conhecer muito mais sobre a gente, né? E aí sim a gente vai estar exercitando o nosso eu superior. Aí, espero que vocês tenham gostado, né? E eu queria conversar, né, com a Leti, a Carla e Patrícia, Gisele, né? Vocês, né, têm alguma coisa para falar, né? Como é que ficou para vocês, né? Essas reflexões, enfim, né? Que aí a gente já pode terminar. É só escrever, gente. Escreve aí. Então, depois vocês podem entrar, né, no meu, quem tem o meu WhatsApp, meu telefone, ou tá num grupo de sugestão para outras palestras, tá? E eu vou gostar muito de estar podendo desenvolver um outro conteúdo para a gente trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, ok? Beijo, vamos encerrar, né? Senão ele desliga sozinho aí e corta, né? Aí não tem nem despedida, ok? Um abraço apertado e vamos que vamos. Branca, queria ouvi-la mais. Ah, eu adorei. Ah, que legal.
né? Que bom, né? É interessante a gente praticar. Mas, Branca, vamos conversar. É, eu queria, não importa, né? Mas eu acho interessante a gente. Ainda tem 10 minutos. Obrigada, Joana. Eu acho interessante a gente começar a praticar a escuta ativa, né? A mudança é dentro da gente. A gente é capaz de mudar o mundo com posturas, né? E assim, eu conto no dedo as pessoas que têm essa capacidade. E eu tenho pessoas próximas minhas, até pessoas que vão trabalhar comigo, que eu escolhi a dedo, né? É justamente pela capacidade que elas têm de transmitir, de eu sentir confiança nelas, delas realmente me ouvirem, né? De saber o que realmente eu quero e como que elas podem fazer para, né, prestar o serviço para mim. E eu acho que hoje em dia a gente, né, todos os nossos produtos, os produtos são muito bons, né, nós temos bem concorrentes, muitos concorrentes, mas a gente é um produto, é uma marca, né? A gente é o representante daquilo que é do nosso trabalho, né? Então, se a gente não tem capacidade de desenvolver, de evoluir, né? É, como é que o outro vai confiar na gente, né? Como é que a gente vai ser um bom supervisor? Como é que a gente vai ser um bom fornecedor? Como é que a gente vai ser um bom vendedor, né? Porque a gente tem que ser um consultor da pessoa, atender né, a ela naquilo que ela realmente está querendo, exatamente, precisamente, né? E para isso a gente tem que personalizar, né? Conhecer cada um de pessoas sem pressa. As pessoas não são números, né? Nós precisamos melhorar a comunicação, sim. Gente, agradeço a vocês terem acompanhado, terem ouvido, né? Que vocês fizeram a escutativa aí, né? E que pratiquem, tá? Porque se a gente multiplicar, né, as pessoas vão perceber e também, né, vão refletir, porque elas vão gostar tanto da forma como a gente vai ouvi-las, que automaticamente elas também vão, né, pegar essa forma e passar para frente, ficar ativa também, né, nesse processo. E a gente faz o mundo ficar melhor, tá? E nós é que temos que mudar, não é, né, julgar as pessoas, a gente tem que aceitar, né, ouvir as pessoas, mas se a gente quer um mundo melhor, nós temos que fazer o nosso mundo ficar melhor, né, sendo responsável pela qualidade da comunicação, tá? E mesmo se a pessoa ficar nervosa, você fala com calma, né? Outra coisa, não deixe a pessoa escolher como é que você vai agir, tá? Porque se ela não fala com você, ela se aborrece, né? E aí você fala, agora também não vou falar com ela mais não. Ela está escolhendo como que você vai agir, né? Olha que interessante, né? Ela está fazendo você ser ego e não uma pessoa amorosa. Quando uma pessoa está em desequilíbrio, a gente respeita o desequilíbrio dela e fala quando você estiver mais calmo, né, mais dentro do controle, né, de si, a gente conversa. É só me procurar que eu estou aberta a conversar. Você respeita ela, porque ela não está bem, não vai ficar, né, é, competindo com ela, ego com ego. Não é por aí, né? Você respeita e se respeita também, tá? Então, para falar com você, é bem equilibrado, né? Tá certo? Beijo.
E tchau.